Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês, iniciando hoje mais um momento aqui no nosso canal e no Facebook. Programa Palavra Viva, programa dedicado à leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Leitura Bíblia Sagrada Nova Versão Transformadora, Bíblia Filamente. Estamos fazendo a leitura e o entendimento através dessa Bíblia, através dessa versão, Nova Versão Transformadora, NVT. Uma ótima versão para você ler, entender e compreender a Palavra de Deus através da leitura expositiva. Então, eu super recomendo que você venha fazer essa leitura expositiva através da Bíblia Filamente. Você compra a Bíblia e você vai baixar a Bíblia Filamente na Play Store e você vai ler esse QR Code dentro da própria Bíblia e daí você vai ter a Bíblia Filamente no seu celular para você ter estudo da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse diretamente dentro do seu celular. É isso mesmo. Dentro do seu celular, dentro do seu tablet ou no seu computador, se você colocar um emulador, aí no seu celular você vai ter sempre estudo da Palavra de Deus para você estar aprendendo a Palavra de Deus. E eu convido você a se inscrever no meu canal, está o link acima aí na descrição no Facebook, no Rumble e no Substack. Está abaixo na descrição do vídeo o link que vai te levar para a primeira playlist da leitura expositiva da Palavra de Deus. Então, venha junto comigo nessa jornada, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e comece nessa jornada de leitura expositiva, porque sem a leitura expositiva não teremos um avivamento em nosso país e na nossa nação. Precisamos urgentemente que nossas igrejas, nossos líderes entendam que precisa haver leitura expositiva da Bíblia nas casas, nas famílias. Isso tem que ser ensinado, isso tem que ser mostrado para os pais da família, as mães, aqueles que são as autoridades dentro da sua casa, que a Bíblia deve ser lida 3 capítulos todos os dias e 4 capítulos no final de semana, para que dentro de um ano e um ano e meio a Bíblia seja toda lida e entendida e compreendida por todos dentro da família. E terminou de ler, comece a ler de novo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Isso tem que se tornar uma cultura. Eu quero que o povo brasileiro, o povo cristão, volte a essa cultura que havia na época da Reforma Protestante. A cultura de leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Por isso esse programa no canal Palavra do Avivamento. Venha você fazer parte dessa comunidade junto comigo. Por isso se inscreva no canal, porque eu sempre vou estar lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse numa leitura expositiva da Palavra de Deus. Nessa primeira leitura que estou fazendo aqui nessa transmissão, nesse canal, Palavra do Avivamento, estou lendo a Bíblia NVT Nova Versão Transformadora. Acabando essa leitura, eu vou escolher, ou vocês vão escolher, e eu vou iniciar uma nova leitura de Gênesis e Apocalipse a partir de uma outra versão de tradução de Bíblia, tá? Então, venha comigo nessa jornada, para que você tenha a sua vida transformada. A leitura da Palavra de Deus vai transformar a sua vida, vai transformar a sua família, vai mudar radicalmente a sua vida como crente. Você será impactado e transformado pela leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Então, por isso, se inscreva no meu canal, seja meu amigo, me siga aí nas redes sociais e venha comigo nessa leitura expositiva maravilhosa. Hoje nós vamos estar lendo mais um pedaço, mais um trecho de 2 Samuel, capítulo 7, 8 e 9 da Bíblia. Vamos ver as promessas que Deus, uma promessa maravilhosa que Deus fez a Davi, para que assim a gente comece a nossa leitura expositiva da Palavra de Deus. E então vamos orar, e depois da oração nós vamos
dar continuidade à nossa leitura expositiva da Palavra de Deus aqui no capítulo 7, 8 e 9. Então vamos ver aqui, né? Quero ver se tem algum vídeo aqui para a gente poder ver, né? Hoje nós temos bastante vídeos aqui. As alianças, segundo Samuel 7, 1 a 9, a gente vai ter aqui a aliança. O Messias, segundo Samuel 7, 4 a 14, a gente vai ver. Tem o estudo de palavra de coração, eu já fiz esse estudo, né? O templo, né? Segundo Samuel 7, de 1 a 17, tá? Então, vamos dar início orando. Venha comigo. Se você quer que eu ore por você, você que está ao vivo no Facebook, ou você no Substack, ou no Rumble, ou no YouTube, deixa na descrição, deixa aí no comentário, que eu vou estar lendo e colocando, eu vou estar escrevendo o seu nome, que você colocar no comentário, e vou estar orando por você na próxima transmissão, ao vivo, se Deus quiser. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que você é, que o Senhor é, pelo Deus bendito e grandioso. Senhor, abençoa, Senhor, esse programa, Palavra Viva, Senhor, aqui no canal Palavra do Avivamento no YouTube, também temos no Facebook ao vivo, no Rumble e no Substack. Abençoa a vida de todas as pessoas, abençoa também essas plataformas, que os algoritmos dela não impeça que esse conteúdo seja disseminado e mandado para milhões de pessoas, para que elas entendam a necessidade de estar lendo a palavra de Deus expositivamente de Gênesis Apocalipse. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que vão assistir ao vivo agora, aqui no programa Palavra Viva. Abençoe aqueles que estão de fora. Abençoe, Senhor, todas as pessoas que precisam. Vá nos hospitais, nos becos, nas vielas, nas fazendas, nas ruas, no sítio, nas fazendas, onde tiver uma pessoa, Senhor Deus. Leve esse programa, coloque diante dos olhos e dos ouvidos para que as pessoas ouçam e entendam a salvação maravilhosa que há em Ti, há no Teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoe esse programa, Senhor. Abençoe a leitura desse capítulo 7, 8 e 9 de 2 Samuel. Aqui a respeito do seu servo Davi, a promessa que o Senhor vai fazer a Davi, que Davi quer construir uma casa ao Senhor, mas o Senhor construir a casa a Davi. Obrigado por isso, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça maravilhosa. Abençoe esse programa que vamos iniciar agora, em nome de Jesus. Amém. E amém, amém, meus irmãos. Fique aí comigo, não sai daí. Assista esse vídeo comigo até o final. Compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo maravilhoso. E vamos para a nossa leitura expositiva da Palavra de Deus. Aqui temos o capítulo 7. Vamos fazer a leitura e depois a gente vai ao discernimento do capítulo. A aliança do Senhor com Davi. Quando o rei Davi havia se estabelecido em seu palácio, o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Mandou chamar o profeta Natã e o disse. Então Davi mandou chamar o profeta Natã e disse ao profeta Natã. O rei disse, veja como moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã, vai e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor. Acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito, até hoje nunca morei em nenhuma casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para outro, numa tenda, num tabernáculo. E no entanto, onde quer que eu
Onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores do meu povo. Tá vendo aqui a figura do pastor? Pastor, então a palavra pastor existe, né? Existe aí o pastor de meu povo, os anciões do meu povo. Nunca lhes perguntei, por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vá e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder do meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo. Providenciarei uma terra para meu povo, Israel. E os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. E ele é que construirá uma casa para meu nome e estabelecerei seu trono para sempre. Então aqui é a promessa de Deus do estabelecimento de uma casa para sempre através de um descendente de Davi. E a palavra mais importante aqui é o verbo para sempre. Estabelecer seu trono para sempre, né? Verbo não, né? Estabelecerei, né? O verbo aqui, o seu trono para sempre, né? Então, a qualificação aqui do trono, né? É para sempre. Seu trono, estabelecer seu trono para sempre. Para sempre é continuamente no infinito. Salomão reinou poucos anos, pouco tempo também, e morreu. Então não foi para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu corrigirei, eu disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai o faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul, quando o removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. Então, Salomão não é essa pessoa aqui. Essa pessoa não pode ser Salomão, porque Salomão foi destituído pela morte e o reinado de Davi, da dinastia de Davi, acabou-se em Zorobabel, a última autoridade real em Israel, e não houve mais rei em Israel e autoridade a partir da linhagem de Davi. Mas Jesus Cristo é filho de Davi, cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Reconheceu Jesus como o descendente filho de Davi. E assim, essas promessas aqui se cumprem em Jesus Cristo, que virá e se assentará no trono de seu pai, que é Davi, e reinará de fato para todo o sempre. Então, essa é uma promessa davídica, né? Aqui nós temos uma
das promessas que Deus fez a Davi, que é chamada Aliança Davídica, Pacto Davídico. Pacto Davídico. Então, através dessa aliança, através desses pactos, Deus vem estabelecendo a dinastia do Messias e revelando o Messias. Tá? Então, quando no Novo Testamento alguém questionar onde é que se fala do Messias, onde é que fala de um prometido, de um rei prometido, essa é a promessa. Está bem aqui a promessa. Tá? Então, não se engane. Jesus é falado aqui e está citado assim. Então, essa é a promessa de Deus e esse é uma aliança muito importante que tem que ser guardada por mim e por você, que é a partir daqui que teremos um entendimento. Então, aqui nós temos um texto-chave, tá? Que é a promessa e o pacto davídico, uma aliança feita com Davi, que o filho dele se assentaria no seu trono para sempre. E isso se cumprirá no milênio, quando Cristo vier, na sua segunda vinda visível na terra, no final dos 7 anos lá de Daniel, e que será estabelecido o reino de Israel durante um reinado sem fim, um milênio, tá? Então essa promessa e essa aliança será confirmada a Davi. Natã voltou até Davi e contou ao rei tudo que o Senhor lhe tinha revelado. Então Davi agora vai orar. Então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é minha família? E o que é minha família para que me trouxesses até aqui? Trouxesses até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, disseste que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor. Que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Por causa de tua promessa e de acordo com tua vontade, fizeste todas essas grandes coisas e as tornaste conhecida ao teu servo. Quão grande és, ó soberano Senhor. Não há ninguém igual a ti. Jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Engrandeceste teu nome ao livrar teu povo do Egito. Realizaste milagres impressionantes e removeste as nações e os deuses do caminho do teu povo. Fizeste de Israel teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste fizeste de Israel teu próprio povo para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, sou teu servo. Faz o que prometeste ao meu respeito e de minha família. Confirma-o como uma promessa que durará para sempre. Que o teu nome seja honrado para sempre, a fim de que todos digam: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e que a dinastia do teu servo Davi permaneça diante de ti para sempre. Ó Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, tive a coragem de fazer-te essa oração, porque revelaste tudo isso a teu servo, ao dizer: farei uma casa para você, uma dinastia real. Pois tu és Deus, ó soberano Senhor. Tuas palavras são verdadeiras, e tu prometeste essas coisas boas a teu servo. Agora que seja
E agora que seja do teu agrado, abençoa a casa de teu servo para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falaste, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. Isso aqui é o capítulo 8, capítulo 7. Vamos ver aqui o discernimento desse capítulo. Esse é o vídeo 2, né? Esse é o terceiro vídeo de 2 Samuel, que é, eu esqueci de pôr aqui, né, os capítulos 7, capítulo 8 e 9. A ascensão de Davi, um rei segundo o coração de Deus. Em 2 Samuel, os capítulos 7, 8 e 9 marcam um ponto de virada crucial na narrativa, detalhando a ascensão e a consolidação do reino de Davi. Esse capítulo, embora breves, oferecem um vislumbre da política, da guerra, da fé e da vida pessoal do rei. Capítulo 7. A promessa da casa de Davi. Este capítulo é teologicamente o mais significativo. Davi, agora seguro em seu reino, expressa o desejo de construir uma casa, um templo para Deus, que ainda é adorado em uma tenda, o tabernáculo. No entanto, Deus, através do profeta Natã, recusa a oferta de Davi. Em vez disso, ele faz uma promessa incondicional a Davi. Deus construirá uma casa, uma dinastia para sempre. Essa é a famosa aliança davídica, que garante que um descendente de Davi sempre ocupará o trono de Israel e que sua dinastia será estabelecida para sempre. Este capítulo eleva Davi não apenas a um rei terreno, mas uma figura central no plano da redenção de Deus. A promessa de um reino eterno através de sua linhagem é a base para a futura esperança messiânica, com Jesus sendo descendente de Davi. Então, esse aqui é o discernimento aqui, né? Um breve discernimento do capítulo 7. Vamos ler agora o capítulo 8. Vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gade, sua maior cidade. Também conquistou a terra de Moabe, fez os moabitas se deitarem no chão numa fileira e os mediu com uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, executou 2 grupos. Assim Davi sujeitou os moabitas e eles lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reob, rei de Zoba. Quando Hadadezer tentou recuperar o controle da região do rio Eufrates. Davi tomou 1.000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra e aleijou o restante. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadezer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamento de seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi sujeitou os sírios e eles lhe pagaram tributo. O Senhor concedia vitória a Davi por onde quer que ele fosse. Davi levou para Jerusalém os escudos de ouro dos oficiais de Hadadezer, além de grande quantidade de bronze de Tebá e de Berotai, cidade que pertenciam a Hadadezer. Quando Toi, rei de Ramate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadezer, enviou seu filho Jorão para parabenizar Davi por sua campanha bem-sucedida.
Hadadezer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerra. Jorão presenteou Davi com objetos de prata, ouro e bronze. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata, o ouro das outras nações que havia derrotado: de Edom, Moabe, Amon, da Filistia e de Amaleque, além de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zoba. Davi se tornou ainda mais conhecido ao voltar da batalha, em que matou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Davi colocou destacamentos de seu exército em todo o território de Edom. Assim sujeitou todos os edomitas. O Senhor concedia vitória a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Ailiúde, era o historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraías era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei. E os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. Assim, agora a gente leu o capítulo 8, vamos ler aqui o discernimento desse capítulo 8. As vitórias e as consolidações do rei. Esse capítulo descreve a consolidação militar e política do reino de Davi. Ele submete seus inimigos restantes, incluindo os filisteus, moabitas, sírios e edomitas, expandindo as fronteiras de Israel. A guerra é retratada como uma série de vitórias decisivas com a ajuda de Deus. O texto também lista os principais oficiais de Davi, como Joabe, o comandante do exército, os sacerdotes, mostrando que Davi estabeleceu uma estrutura administrativa e militar para governar o reino. Davi coleta um vasto tesouro dos despojos de guerra que ele dedica ao Senhor. Esse capítulo mostra o cumprimento da promessa de Deus que ele daria descanso a Davi de todos os seus inimigos. Aí vem o ensinamento do capítulo 9. Vamos ler o capítulo 9. Davi trata Mefibosete com bondade. Lembra dos outros capítulos do 1 Samuel, que Jonatas e Davi eram como irmãos e fizeram um acordo de abençoar a dinastia um do outro e tratar com bondade os seus descendentes. Davi vai cumprir a palavra agora no filho Mefibosete, aleijado, que sobrou da linhagem de Saul. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul. Quando compareceu diante do rei, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonathan, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos
cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor, o rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. E assim acabou esse capítulo, que é o capítulo 9, e nós não vamos ler esse capítulo 9, né, mas vamos ler aqui o discernimento desse capítulo. Capítulo 9, a bondade e a misericórdia de Davi. Após os relatos de expansão e poder militar, o capítulo 9 é um interlúdio pessoal e tocante. Davi busca alguém da casa de Saul para mostrar bondade por causa de Jonathan, seu falecido amigo, né? Aqui Mefibosete aqui, né? Seu falecido amigo, ele encontra Mefibosete, o único sobrevivente da linhagem de Saul, que é coxo de ambos os pés. Em vez de vê-lo como uma ameaça, Davi o recebe com bondade, devolve a ele todas as terras de Saul e garante que ele sente à mesa do rei como um de seus próprios filhos. Este ato de compaixão e fidelidade ao juramento que fez a Jonathan serve como um forte contraste com a crueldade política típica da época. Este capítulo demonstra a natureza do coração de Davi e sua capacidade de agir com lealdade e graça, refletindo a própria bondade de Deus. Em suma, esses 3 capítulos mostram o ápice do reinado de Davi, passando da promessa divina de uma dinastia eterna, capítulo 7, para a consolidação militar e política de seu reino, capítulo 8, culminando com um exemplo pessoal e tocante de sua bondade e fidelidade, capítulo 9. Eles constroem uma imagem do rei de Davi como um modelo de liderança escolhida por Deus, baseada tanto no poder divino quanto na compaixão humana. E assim a gente encerra a leitura desses capítulos, né? Esses capítulos aqui, e nós vamos ver se há alguma coisa de vídeo para a gente ver aí, né, sobre esses capítulos. Eu sei que há, tá bom? Eu sei que há. Tem aqui, né? Vocês estão vendo aí, a música parou, porque aqui nós temos vídeos. Temos um vídeo aqui, né? Que é exatamente, né, aquilo que eu venho dizendo. A santidade a gente já viu. O templo, né? Aqui vamos ver o primeiro vídeo aqui que fala do templo, né? Tá aqui o templo, segundo Samuel, que é o versículo 7, de 1 a 7. Então vamos ver aqui a questão da explicação do templo que Davi desejou construir ao Senhor. E de fato ele vai construir esse templo, mas quem vai construir o templo vai ser Salomão, o filho dele. O filho dele construirá casa, templo ao Senhor. Então vamos entender isso aqui. Se você pudesse voltar a Jerusalém dos tempos bíblicos, a maior coisa que veria seria o templo. Esse lindo edifício foi projetado pelo rei Davi e construído pelo rei Salomão. Eles acreditavam que era a casa do Deus do universo. Espera, eu pensava que ela fosse no céu. O ponto principal deste templo terreno é que ele é o lugar que se sobrepõe ao lar celestial de Deus. O templo é onde Deus vive e governa toda a criação como rei. Isso é legal, mas nem mesmo Salomão, que construiu o templo, acreditava que ele pudesse conter o Deus do universo, né?
Sim, o edifício era apenas um símbolo, que indicava que toda a criação era o templo de Deus. É disso que se trata a primeira página da Bíblia de Gênesis 1. Sério? Lá diz que a criação é o templo de Deus? Nem precisa dizer, a história toda mostra isso. Em Gênesis 1, Deus cria um mundo ordenado a partir de um deserto escuro, usando palavras em uma série de 7 dias. No 7º dia, a presença de Deus enche a criação quando ele descansa e governa. Da mesma forma, o tabernáculo e depois o templo foram construídos e dedicados em uma série de 7 discursos em 7 dias, depois dos quais o sacerdote ou o rei descansaria e governaria na presença de Deus. Ah, então toda a criação é onde Deus pretende habitar. É como o seu templo. Exatamente. Agora vire a página para Gênesis 2 e temos outro retrato da criação. Este se concentra na Terra. No centro da Terra tem uma região chamada Éden, que em hebraico significa prazer. E no meio do prazer, Deus planta um jardim, o qual a humanidade e ele vivem juntos. É por isso que o templo foi inspirado no jardim, cheio de imagens de ouro e flores. A menorá simbolizava a árvore da vida. É o lugar onde Deus habita com seu povo. Entendi. E olha só isso. No templo, os sacerdotes e levitas israelitas tinham que trabalhar e manter o templo na presença de Deus. É exatamente a mesma descrição de trabalho dada à humanidade no Jardim do Éden. Então, esses humanos foram os primeiros sacerdotes. Mas em vez de governar com Deus, eles queriam governar em seus próprios termos e acabam exilados do jardim-templo. E como Adão e Eva, os líderes de Israel também queriam governar para si mesmos e também foram exilados. O templo foi destruído e isso os deixou pensando: será que Deus desistiu de Israel? Será que ele vai trazer uma nova criação? Os profetas bíblicos previram o dia em que Deus criaria um novo templo com um novo sacerdócio. É quando a presença de Deus encheria toda a criação. E quando os israelitas retornaram à terra, eles reconstruíram o templo. Mas ele não saiu da forma que os profetas esperavam. Na verdade, os profetas israelitas depois disseram que esse templo estava totalmente corrompido. Então, eles seguem esperando pelo tempo definitivo. E aqui chegamos à história de Jesus. Ele disse que nele a presença e o governo de Deus chegavam ao mundo de uma nova forma. E se apresentou como um novo tipo de sacerdote. Mas Jesus não era um sacerdote e não trabalhava no templo. Certo. Jesus disse que a presença de Deus, seu descanso e governo encheriam o mundo por meio da sua própria vida, morte e ressurreição. Jesus estava afirmando ser o verdadeiro templo e que esse novo templo se expandiria para incluir toda a criação. Essa é uma afirmação importante. E ficou ainda mais. Depois da sua ressurreição, Jesus disse que a presença de Deus viria a habitar entre seus seguidores, para que eles se tornassem mini-templos. Comunidades de pessoas onde Deus descansa e reina. Exatamente. Essa é a visão bíblica da igreja, que é descrita como um templo. Não é um edifício, mas pessoas. Sim, como quando Pedro diz: vocês são pedras vivas construídas como um templo para o Espírito de Deus habitar. Então, no final da história, vemos um novo templo físico. Não exatamente. O que vemos é um templo cósmico renovado, assim como em Gênesis 1. E essa nova criação não precisa de um edifício como o templo, porque em Jesus toda a criação agora é o lugar onde Deus descansa e governa o mundo com seu povo. Bem, aí nós vimos esse vídeo. Tem outro vídeo agora que é aliança, né? Feito com Davi. O que é a aliança? Essa aliança a gente já viu a respeito dessa aliança, né? Essa aliança. O que é uma aliança, né? Mas vamos ver aqui, né? O que é a aliança. Se você conhece algum cristão, deve ter ouvido falar na ideia de ter um relacionamento pessoal com Deus, o que pode significar coisas diferentes na Bíblia, como ter Deus como amigo, pai ou professor. Mas toda a Bíblia descreve esse relacionamento de um jeito específico que por algum motivo não recebe tanta atenção. É a ideia de uma parceria com Deus. Uma parceria, como trabalhar com alguém para atingir um objetivo juntos.
Na verdade, é isso que você vê no início da Bíblia. Deus cria um mundo bom, cheio de potencial. E então nomeia criaturas únicas, os seres humanos, como parceiros dele para gerar ainda mais bondade a partir desse potencial. Mas os humanos não querem ser parceiros de Deus. Eles se rebelam e tentam criar um mundo do jeito deles. Então, essa parceria quebrada é a explicação da Bíblia para estarmos presos em um mundo de corrupção, injustiça e da tragédia da morte. E não foram só 1 ou 2 humanos que saíram desse relacionamento. Na história da Bíblia, todos abandonaram a parceria com Deus. Então Deus seleciona um grupo menor de pessoas no meio de muitos e faz uma parceria nova com eles chamada de aliança. Em uma aliança, Deus faz promessas. Depois pede que em troca seus parceiros assumam alguns compromissos. O propósito de tudo isso é usar esse relacionamento de aliança para renovar sua parceria com todo o mundo. No Antigo Testamento, por 4 vezes, Deus inicia um relacionamento de aliança com Noé, Abraão, a nação de Israel e o rei Davi. Através deles, Deus está formando uma família de aliança e todas as pessoas vão acabar sendo convidadas. Vamos ver como funciona. A primeira foi com Noé. Na história, Deus trouxe o dilúvio para limpar o mundo da corrupção da humanidade. E Noé e sua família são os únicos que sobraram. Depois disso, Deus faz uma aliança com Noé dizendo: escute, sei que os seres humanos vão continuar sendo maus, mas mesmo assim não vou destruí-los desse jeito de novo. Em vez disso, a terra será um lugar seguro para trabalharmos juntos. Ótimo. Então o que Noé tem que fazer? Nada. Isso é o interessante nessa primeira aliança. Deus promete ser fiel, mesmo sabendo que os humanos não serão. A próxima vez que vemos Deus fazer uma aliança é com um homem chamado Abraão. Deus o escolhe e promete abençoá-lo com uma família grande e muitas terras onde possam se desenvolver. E em troca, Deus pede que Abraão confie nele e ensine sua família a fazer o que é certo e justo. E o motivo principal dessa aliança é que Deus diz que de alguma forma vai trazer a bênção dele para todas as famílias do mundo por meio dessa família. Ok, Abraão. A próxima vez que Deus faz uma aliança é quando a família de Abraão cresce e vira a tribo de Israel. Essa aliança é com toda a tribo. Deus pede que obedeçam a um conjunto de leis ou instruções para viverem bem como seus parceiros. E caso obedeçam, Deus promete abençoá-los, e eles serão o povo que o representará para todo o resto da humanidade. Essa é a aliança com Israel. A última aliança é com o rei Davi. A tribo de Israel virou uma grande nação governada por Davi. Deus pede que Davi e seus descendentes sejam seus parceiros, levando Israel a obedecer às leis e fazer o que é certo e justo. Ele promete que um dia, um dos filhos de Davi vai estender o reino de Deus, de paz e bênção a todas as nações. Essas são as 4 alianças que Deus faz para restaurar sua parceria com o mundo inteiro. Veja o que acontece. Israel quebra a aliança. Eles adoram outros deuses, permitem injustiças terríveis, então perdem a terra e são forçados ao exílio. Parece que não há esperança. Mas nesse tempo, os profetas de Israel falaram que um dia Deus iria restaurar as alianças, apesar do fracasso de Israel. Sim, eles chamam de nova aliança. E o interessante sobre Jesus é que ele é apresentado como aquele que satisfaz todos esses relacionamentos de aliança. Lemos que ele é da família de Abraão, então vai trazer as bênçãos dessa família para o mundo inteiro. Lemos que ele é o israelita fiel, capaz de realmente obedecer à lei. E lemos que ele é o rei descendente de Davi, que vai estender o reino de Deus de justiça e paz para todos. Isso é bem extraordinário para uma pessoa só. Sim, e isso destaca a afirmação mais surpreendente feita a respeito dele, que Jesus não é um simples humano, mas o Deus que se tornou humano. E Deus fez isso porque é fiel à aliança que fez com os humanos, apesar de termos falhado. Por meio de Jesus, Deus criou um caminho para todos participarem dessa parceria renovada com ele. Assim, Jesus chama todos a segui-lo e fazer parte da nova aliança. Apesar dos fracassos humanos, ele está comprometido a transformá-los em parceiros cada vez mais fiéis. A história da Bíblia termina com uma visão de um mundo totalmente renovado, cheio de bondade e paz. E essa humanidade renovada está lá, em parceria com Deus para expandir a bondade da sua criação. Então, o fim da história da Bíblia é, na verdade, um novo começo. Aí a gente tem mais um vídeo, né?
sobre esse assunto. Depois a gente vai ter aqui o Messias, que é o prometido, né? Messias, segundo Samuel 7, do 4 ao 17, os versículos. Então, vamos ver esse vídeo aqui. Tem uma história estranha no começo da Bíblia. Adão e Eva estão no jardim do Éden. E tudo nesse jardim é ótimo. Exatamente como deveria ser. Exceto, tem uma única árvore da qual Deus disse para eles não comerem, porque é perigosa e vai matá-los. É só isso? Evite o fruto da árvore e tudo bem? Sim, parece simples. Mas nesse jardim tem uma serpente. E ela conta uma outra história. Ela fala que você não vai morrer se comer dessa árvore. Na verdade, vai se tornar como Deus. Adão e Eva acreditam na serpente e comem o fruto. Por isso, a bondade do jardim é perdida de forma trágica e o mal e a morte entram no mundo bom de Deus. Agora, por que tem uma serpente falante no jardim? Quero dizer, essa coisa é um problema. É estranho. E para piorar, a Bíblia não diz o porquê nem como essa coisa chegou lá. Ela apresenta a serpente como uma criatura em rebelião contra Deus, que quer levar as pessoas a duvidar de sua bondade e afundar todos num caminho de morte. Então, essa serpente é a fonte do mal que continua presente em nosso mundo e nas vidas até hoje. Mas existe esperança, porque nessa parte da história, Deus faz uma promessa para Adão e Eva. A promessa é que um homem virá, no futuro, um filho de Eva, e ele vai esmagar a cabeça da serpente e destruir o mal totalmente. Só que, durante essa batalha, a serpente vai machucar o calcanhar dele. Então, é uma destruição mútua? Sim, é uma promessa muito estranha, mas bonita. E ela fica pendente, até o próximo momento-chave da história, quando Deus separa um homem chamado Abraão. E ele diz que, por meio da família dele, a bondade e a bênção serão restauradas para todas as nações do mundo. E quando seguimos essa família, chegamos a um dos bisnetos de Abraão, chamado Judá. Ele recebe a promessa de que um dos seus descendentes vai ser rei, e o mundo inteiro vai seguir esse rei. Ele vai trazer paz e harmonia. Vai ter muita comida, vinho, leite e plantações. E vai ser incrível. O primeiro rei descendente de Judá que nós encontramos é o rei Davi. Ele é um herói. Talvez ele esmague a serpente. O problema é que Davi está infectado com o mesmo mal que afeta toda a humanidade. Ele não esmaga a serpente, pelo contrário. Mesmo assim, Deus faz uma promessa a Davi de que esse rei, no fim das contas, seria um dos seus descendentes. Continuando a história, vemos que cada geração dos seus filhos, um a um, não parecem qualificados para a tarefa. Eles cedem à serpente, eles escolhem o mal, vão atrás do dinheiro, sexo, poder e seguem outros deuses. As coisas ficam tão ruins que eles afundam a nação de Israel. E o terrível império da Babilônia os leva embora. E agora não existem mais reis para cumprir a promessa. Parece que o plano inteiro está perdido. Mas durante esses tempos ruins existia um grupo de homens esquisitos, chamados profetas. Eles continuam falando desse rei que viria e lembrando da promessa de que ele iria derrotar o mal e restaurar o jardim. E um profeta específico, Isaías, falou mais sobre por que esse rei seria picado. Isaías disse que o rei prometido recebe essa ferida por causa do mal da humanidade e que isso o mata. Mas de repente ele volta. E Isaías diz que porque sofreu essa ferida, ele pode se tornar a fonte de cura para todos. Mas o Antigo Testamento termina e o rei esmagador de serpente de quem todo mundo falou nunca aparece. Por isso, quando o Novo Testamento começa, ele apresenta Jesus de Nazaré não como um homem qualquer, mas como quem veio cumprir as promessas antigas. A gente aprendeu que ele é descendente de Davi, Judá e Abraão. Ele anda por Israel anunciando que a bondade do reino de Deus está aqui, agora, e começa confrontando os efeitos do mal nas pessoas, curando e perdoando seus pecados e maldade. Muitas pessoas agora estão acreditando que esse, de fato, é o rei prometido. Mas Jesus começa a dizer aos seus seguidores mais próximos que ele vai se tornar rei e trazer paz sofrendo o efeito do mal da humanidade nele mesmo. A mordida fatal da serpente. Isso. Então parece que a serpente ganha. E a história seria uma tragédia, exceto pelo que acontece depois.
Jesus ressuscita dos mortos. E então, agora Jesus tem todo o poder sobre o mal e a morte. Todo o resto do Novo Testamento faz essa afirmação de que o poder de Jesus sobre o mal e a morte agora está disponível para começarmos a confrontar os efeitos do mal nas nossas vidas. Mas mesmo assim, a morte e o mal ainda são um problema real no mundo. Por isso, a história da Bíblia termina descrevendo o dia no futuro quando Jesus volta e termina o trabalho. Ele destrói a serpente de uma vez por todas e restaura a bondade do jardim aqui na terra. Então tá aí, né? Mais um vídeo. Tem um vídeo aqui que é estudo da palavra coração, que está no capítulo 7, versículo 3, mas já estamos em 52 minutos. A gente vê esse vídeo outro dia, talvez amanhã, né? Eu volto e vejo esse vídeo, que é o caso do coração. Estudo da palavra coração, que é Davi, um homem segundo o coração de Deus. E temos a árvore genealógica de Israel também, mas a gente pode ver outro dia. Deixa eu ver se no capítulo 7 a 11. Né? Tem justiça. Quando a gente chegar no 11, né, provavelmente amanhã, aliança, né, de novo vai falar sobre aliança, do 7:1 ao 29. Então, sobre justiça a gente vai ver amanhã. Bom, então, hoje nós encerramos, né, por aqui, nessa leitura e nesse aprendizado maravilhoso da palavra do nosso Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra, Deus Yahvé, Deus tremendo que fez todas as coisas. Então nós vemos a aliança, os vídeos aí são muito explicativos. E se você quiser participar dessa aliança, se você quer fazer parte desse reino, se você quiser estar com Cristo Jesus, você apenas confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e entregar a sua vida a Ele, que é isso que Paulo diz lá em Romanos 10, capítulo 9 e 10. Eu vou abrir aqui e vocês leiam aqui comigo. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10. Se você mesmo, não é outra pessoa, é você que está assistindo esse vídeo, você que está em qualquer lugar do Brasil, você que está no hospital, você que está no leito, você que está passando por problema, dificuldade, você que está em algum conflito, você que está precisando de paz, alegria verdadeira, você que está buscando paz, alegria verdadeira, você que está querendo mudar de vida, ter uma vida totalmente diferente da que você está vivendo. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo diante de Deus. E é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, ou nessa questão, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você invocar Jesus e declarar Ele em seu coração e declarar com a boca que Ele é o seu Senhor, que Ele é o Messias, o descendente de Davi, que veio e morreu no teu lugar e cumpriu toda a lei e os profetas,
e o sacerdócio, você será salvo. Não importa judeu, grego, romano, quem quer que seja. A salvação está disponível para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Se mais uma vez, ó, se você aqui, ó, se você declarar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo. E é declarando com a boca você é salvo. Então, quando você crê, isso está no singular. Se você, ó, você é você, não é outra pessoa. Não é multidões, não é povos, outras línguas e outras nações. É você, ó. Se você, ó, aqui, ó. Se você, ó, tá vendo? Você. Se você declarar com a boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você declarar, fazendo essa declaração, você é salvo. E salvo aqui uma vez por todas, salvo para a eternidade. Será salvo. Vocês estão entendendo? Pois é crendo de coração que você é declarado justo. Então, você, ao crer de coração, será declarado justo. E é declarando com a boca que você é salvo. Então, quando você declara Jesus e o confessa que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e você crê no seu coração, Deus declara você justo. E é você declarando com a boca que você é salvo. Tá vendo? São duas partes. A primeira parte, a parte da declaração para a salvação é sua, você tem que declarar e reconhecer Jesus. E fazendo isso, Deus declara você justo, justificado diante dele. Então, aqui é o ponto e o ápice final desse nosso entendimento. Então, muito obrigado você que ficou até agora. Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida, abençoe a vida de cada um que está assistindo agora e que Deus transforme a sua vida. Você que vai ficar aí no YouTube, vai ficar 3 cardzinhos aqui, clica num desses cardzinhos aqui para você ver a playlist, tá bom?